Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live semanal que acontece todos os sábados às 9 da manhã no nosso Instagram. Basicamente, você que está escutando, nos ouvindo, nos assistindo agora, nos sentindo no Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, YouTube, nosso site, enfim, alguma mídia aí. Hoje a gente vai ter a nossa live semanal. Participa, né? Basicamente, se você quiser participar ao vivo, acontece todos os sábados, como eu falei, no nosso Instagram. Se você não nos segue no Instagram, vai lá no Instagram, procura Diego Mangabeira, que é o nosso perfil em português. E aí, no caso, só segue lá a gente e também ativa as notificações para receber tudo em primeira mão. Entra no canal do Telegram, tem muita coisa boa aí que a gente compartilha, né? E o tema de hoje é bem interessante, que vai ser a principal razão para você desistir dos seus sonhos e não ser um ser quântico, né? Então, basicamente, o que eu vou falar com você é sobre a sua programação, sobre aquilo que acontece com você numa atividade diária, mas além disso, da onde que veio tudo isso? Né? Vamos pensar em relação ao que nós somos, humanidade, né? Como terráqueos. Por que será que, na verdade, até hoje tem pessoas que conseguem enxergar em alguns resultados e outras pessoas não conseguem? Por que será que, na verdade, muitas vezes, Diego, eu fico travado em relação ao que eu desejo na minha vida e às vezes eu não consigo chegar onde eu quero, né? E é isso que a gente vai tratar no dia de hoje. Pega o seu caderninho de ouro, né? Deixa eu até pegar uma caneta aqui que eu gosto de pegar. Né? Pega o seu caderninho de ouro. O que é o caderninho de ouro? É onde você vai anotar todas as suas sacadas, todas as suas ideias, porque daqui pra frente, na verdade, você vai ter muita ideia em relação à sua própria vida. Por isso que é de ouro, vai valer ouro daqui pra frente. Qualquer ideia nova, anota. Qualquer estratégia que você conseguir lembrar, anota, porque isso, às vezes, hoje não vai fazer tanta diferença, mas daqui a um mês, daqui a um ano, você vai ver que, na verdade, fez toda a diferença em relação ao seu progresso, em relação ao seu nível de consciência. E fora isso, aquilo que você quer materializar dentro da sua vida, para sua família e para todos que você quer bem, tá bom? Vamos lá. Opa, eu acho que até apagou aqui. Deixa eu só fixar o tema, né, para quem chega aqui já consegue ver. Deixa eu só fazer assim. Instagram tem dessa, né? Às vezes. Aí, agora tá fixado. Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? Você na verdade tem uma série de programações, né? E a gente na verdade funciona assim. Por exemplo, o que é um computador? O que é um celular? O que é um smartphone? O que é um mainframe? O que é um storage? O que é um computador assim grandão, né? Que está numa empresa, nuvem, computação na nuvem. O que é? É uma série de bits, série de memória, processos, os quais ficam armazenando uma série de atividades, experiências. E a gente criou isso, né, entre aspas, e ao mesmo tempo a gente é muito parecido. Não que nós sejamos máquinas, né? Essa coisa da inteligência artificial eu falo muito para vocês, mas nós funcionamos muito nessa perspectiva, né? Então nós temos memória, né? Então a gente armazena o que a gente teve, mas mais do que isso, como seres espirituais, quânticos, eletromagnéticos, nós não apenas armazenamos nossas experiências desta que a gente gosta de usar a palavra existência, né, dentro da alquimia da mente. Você vai ver, para você que está mais acostumado com os nossos termos, a gente costuma usar mais existência. Mas tem gente que coloca que é vida, encarnação, reencarnação e assim por diante. A gente usa existência, tá bom? Porque existem inúmeras existências acontecendo ao mesmo tempo, fora isso em realidades paralelas, fora isso em dimensões paralelas acontecendo ao mesmo tempo. E nessa existência, você o quê? Como uma geometria sagrada, a gente compartilha muito no Instagram sobre geometria sagrada, a gente tem cursos, né, que explicam, a gente ensina sobre geometria sagrada, né? O triângulo, o círculo, você vai ter o octaedro, o dodecaedro, então tudo está interligado, a flor da vida, a árvore da vida, né, o Vesica Piscis. O que isso significa? Tudo está interligado, no sentido do quê? Tudo aquilo que você já fez nessa existência está interligado com aquilo que você é hoje. Por isso que a gente fala tanto no momento presente. O momento presente é a única coisa que você tem para tomar uma decisão nova. Você não tem como voltar ao passado ou ir para o futuro, porque é impossível, na verdade, essas viagens de passado e futuro. E todas as vezes, na verdade, você é treinada que dá para voltar para o passado, que dá para reverter aquilo que aconteceu, né? Mas não é tão simples assim e, na verdade, não faz sentido, né? Quando você começa a estudar o que a gente está falando, porque a partir do momento que você entende que tudo era ou é e será para ser, para acontecer, para ter, para fazer, você vai entender que na verdade era para ter acontecido. Daquele jeito eu sofri, Diego, aconteceu daquele jeito, mas ao mesmo tempo moldou quem eu sou hoje, tá? Então vamos lá. Essas são programações que acontecem. Então assim,
Aonde fica armazenado isso, né? Onde que a gente coloca esses tipos de softwares, vamos dizer assim, né? De programas, dentro da nossa mente subconsciente, né? Então o subconsciente vai armazenando essas experiências, dentro do nosso cérebro ele vai estar aqui no nosso cerebelo e na medula espinhal, né? E nessa perspectiva, basicamente, você vai rememorar isso, né, dentro da sua vida. O que isso é legal e o que isso é ruim, né? O que é legal eu sempre falo assim, começa a usar verbos mais poderosos, né? Mais potencializadores. Olha, me engasguei aqui. Potencializadores em relação ao seu progresso, sua expansão. Ao invés de você querer voltar para o passado, use o verbo contemplar. Eu contemplo o passado. O que é contemplar o passado? Eu entendo que o passado foi importante para mim, aconteceu o que aconteceu comigo, mas ao mesmo tempo era o que tinha que acontecer. Isso é contemplar. Quando não é contemplar, nossa, eu era feliz e não sabia, eu queria ter o dinheiro que eu tinha, eu nunca vou ser do jeito que eu era, as coisas eram tão boas daquele jeito, eu fiz um monte de cagada. E aí o que acontece? Ao invés de você contemplar que é o quê? Eleva a sua frequência vibracional, você começa a reverberar abundância, até mesmo transcendência, né? Se você pensar em ondas Hertz, você começa o quê? A reverberar escassez, né? Reverberar tristeza, estresse, dor, ódio, raiva. As coisas poderiam ser diferentes, sabe? Então aí, no caso, de uma perspectiva bioquímica, né? Então hormônios, neurotransmissores, você vai se prejudicar. Por isso que contemplar é diferente de querer voltar ao passado. E por que eu estou falando disso? Porque a grande maioria das pessoas hoje pode ter, né, ou você conhece pessoas que têm doenças emocionais. Né, pode ser síndrome do pânico, ansiedade, estresse, estresse em demasia. Né, estresse é importante para o corpo, mas depressão, pode ter TDAH, pode ter borderline, pode ter uma série de inúmeras, né, de doenças que podem impactar a performance em numa escala diária. Né? Isso pode impactar no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua autoestima, o seu corpo, né? A forma que você entende o seu corpo, em relação, por exemplo, a seus filhos, a sua própria família, né? Suas amigas, amigos, até mesmo se você faz parte de grupos sociais, até mesmo grupos virtuais, né? Vamos dizer assim também. Mas o grande lance disso tudo é o quê? Existe um armazenamento. Esse armazenamento veio do quê? Das suas experiências. E todas as experiências, né, elas guardam o quê? Uma emoção. Então, toda emoção é uma memória do passado. E é interessante a gente falar disso porque muitas das vezes que você acha que está vivenciando uma experiência no momento presente, você está revivenciando, vamos dizer assim, eu coloco essa re, né, no caso usando a etimologia, qualquer palavra com re, né, na língua portuguesa significa de novo, novamente, né? Então, revivendo, né, desculpa, revivendo, então você está vivendo novamente uma experiência que você viu no passado. Então, alguns exemplos práticos que isso pode estar acontecendo ou já aconteceu recentemente com você. Num relacionamento amoroso, então você começou a entrar nesse relacionamento, e aí no caso, e não necessariamente para quem é casado, né, vai ser diferente, mas às vezes alguma briga, uma discussão que teve no casamento, né? Mas aí o que? Você meio que pensou numa coisa que aconteceu no seu passado e não foi algo relacionado à pessoa que você está agora. Às vezes você culpou ela por algo que ela não fez ou ele não fez, mas alguém fez com isso lá atrás com você. Né? Eu colocando lá atrás só didaticamente falando, porque não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Tudo é uma coisa só. Né? E quanto mais você entende isso, você começa a ver até o seu presente no trabalho, a forma que você lida com as pessoas. Né? Às vezes, por exemplo, você está carrancuda, às vezes você está estressada com o seu trabalho, mas às vezes não tem a ver com o seu trabalho atual, o seu negócio atual, ou mesmo aquilo que você faz todo dia numa rotina diária. Tem a ver com algum trabalho que você fez ou trabalhou, colega de trabalho que enchia seu saco, que só falava mal de você, tinha inveja de você. E aí nessa perspectiva você meio que trouxe ou está trazendo. A gente gosta de usar muito aqui na Alquimia da Mente mochilas emocionais, né? Mochila é uma metáfora, mas você consegue identificar uma mochila, né? O que é uma mochila? Você tem duas alças e coloca nas suas costas. E o que isso quer significar com você? Que você está trazendo algumas pedras do seu passado ainda, entendeu? Você não jogou lá atrás. Então, você está no seu trabalho atual, super gente boa, querendo fazer amizade com você, querendo te ajudar, às vezes até mesmo
sabe, trazer outros hábitos, ler outros livros, até ver peça de teatro, filme, sair, não só nas redes sociais também, né? E também não só no trabalho, mas sabe, quando você sente uma vibe bacana, uma coisa legal, mas aí o que? Você traz essa bagagem emocional, essa mochila emocional do passado, e aí meio que deteriora tudo. E tem muita gente sofrendo disso. E eu sei que pode não ser o seu caso, mas você conhece casos assim. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque isso também reverbera e fortalece essa principal razão para você desistir dos seus sonhos, que é a sua própria programação mental, entendeu? Como diz no Caibalion, o todo é mente. Então, para você mudar a sua vida, você tem que mudar a sua mente. E a mente não se trata apenas da mente subconsciente. E aí que está o erro, né? Você pode ler livros, fazer cursos, ouvir podcasts, áudios, até mesmo, por exemplo, um grande livro, né? A gente recomenda muito, né, para os nossos alunos, alunas, ou mesmo nas redes sociais. Imagina o Poder da Mente Subconsciente, né, do Dr. Joseph Murphy, né, ou mesmo Segredos da Mente Milionária, do Harvey Eker. Tem vários livros, né? Mas não se trata apenas de cérebro. Você tem que entender isso, né? A nossa programação, até mesmo literária, educacional, ou mesmo em relação à prosperidade, que você vê muitos aí, né? Vendendo prosperidade para as pessoas como, na verdade, se fosse só isso, né? Não é só uma mudança cerebral, é uma mudança mental. E nós temos três cérebros, né? O primeiro é o encéfalo, né? Que no caso que seria o córtex cerebral, né? Nós temos três partes que eu falei para vocês, né? O cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o cérebro que a gente chama de neocórtex, né? Pegando um pouquinho de neurociência. Cada parte tem a sua função, né? Então a gente vai ter a mente subconsciente, vai ter o sistema de emoções, basicamente, hormônios e até a gente pode dizer neurotransmissores, e depois a parte cognitiva, de tomada de decisão, né? Quando você pensa no frontal aqui, é a sua tomada de decisão, né? E tem a capacidade da neuroplasticidade, seu corpo ele se molda. E até pesquisas recentes afirmam que, na verdade, independe da sua idade, né? O pessoal fala, porque pessoas mais, vamos chamar, idosas, né? Idosas, na verdade, a gente não gosta de usar idoso aqui, a gente coloca experiente, né? Pessoas experientes, né, elas têm problemas em relação aos neurônios, vai morrendo, né? Aquela coisa, é Alzheimer e assim por diante. Cuidado, porque na verdade tem pesquisa científica que prova o contrário, né? Não existe, coloca uma coisa na sua cabeça, não existe, por exemplo, no seu prédio, na sua vizinhança, existe, eu posso dizer, um acordo? Todo mundo concorda entre si? Lógico que não, né? Então nessa mesma perspectiva é na ciência, né? Não existe um fórum comum, né? Um acordo comum. Existem cientistas que falam uma coisa e cientistas que falam outra, a mesma coisa na sua vida. Não tente mudar isso, porque é assim que é. Você às vezes não concorda com a pessoa amada, mas você sabe que alguém vai ter que ceder para vocês entrarem em sintonia, né? Aquela coisa, você quer ser certa ou certo ou ser feliz, né? Porque é assim que é a vida, tá? E nessa perspectiva, tem várias pesquisas que falam em relação a isso. Que então, vamos falar, os neurônios, né? Então, o axônio dendrito, eles vão continuando a ser formados, né? Então, o seu sistema nervoso, ele continua, ele não vai morrer, não vai ficar morrendo, né? Porque acho que, na verdade, pessoas mais experientes, elas são mais avessas a ter uma inteligência, né? Então, aí já coloca ela para morrer, basicamente, que é isso, né? Segundo o cérebro, é o coração. Né? A gente faz parte aí, a gente fala muito sobre coerência psicofisiológica que tem a ver entre o cérebro e o coração. Então, o coração, ele faz parte, né, da sua válvula, vamos dizer, eletromagnética. Então ele tem 40 mil neuritos sensoriais, ele pensa, ele é algo científico. Nós fazemos parte do Instituto HeartMath nos Estados Unidos, então a gente estuda isso. Né? Então seu coração, como uma bomba catalisadora de pensamento e emoção, ele também pensa por você. Mas ao contrário do seu cérebro, ele não questiona, ele não duvida. Né? Não que questiona, mas a palavra duvida, né? E até deixa eu pegar a palavra aqui na etimologia, eu adoro trazer isso para vocês aqui, né? Deixa eu pegar a origem da palavra dúvida, porque é algo que pode trazer um outro significado. Toda live, vocês percebem que, na verdade, eu sempre trago alguma coisa diferente para que vocês comecem a pensar diferente, né? A palavra dúvida, ela vem do latim, né? Dubitare, que significa não ter certeza, hesitar, né? De dubius, né? Dúbio, né? Até a gente fala, né? Uma coisa dubiosa, né? Dúbia, né? Dubius, que significa aquele, não, ou aquela, que hesita entre duas possibilidades, de duos, dois, né? Então, a palavra dúvida
vem de basicamente de duos, vamos pensar que é dois. Então, quando você está em dúvida em relação à sua vida, basicamente você pode ter certeza que esse pensamento, que essa emoção, que essa sua atitude está vindo daqui, do cérebro. E o cérebro é formado a isso, entendeu? Ele é processual, sim, não, vamos dizer assim, é meio linguagem binária, né? 0 ou 1, que nem até no Matrix, né? Eu recomendo bastante, sempre ficou falando Matrix, né? Mas a gente está numa Matrix mental, né? A realidade que você vê na televisão, nas redes sociais, não é a verdadeira realidade. A percepção não é a realidade, como diria Leibniz no século XVIII. Então, quando você vê as coisas, elas não são o que são. E a mesma coisa acontece quando você, às vezes, está querendo fazer alguma coisa na sua vida, uma mudança, e aí o que acontece? Putz, será que vai dar certo? Será que não? Eu não sei se eu tenho energia para fazer, mas eu vou, mas eu não faço. E aí vai o quê? É aqui que está isso. Mas quando você fortalece o seu coração, o que acontece? Eu não tenho dúvida. Eu faço. Só que aí, no caso, como que vai ser a resposta do coração diferente do cérebro? Você vai sentir uma intuição. E é interessante porque se você vai falar para um cientista materialista, né, hoje, ele vai falar, não, isso aí não tem nada a ver, isso aí é uma coisa que não é nem científica, né? E é interessante que né? Então, assim, para você entender que hoje ciência virou religião. O cara ou a menina, ela acredita em algo que ele acredita. Então, assim, ele não está aberto. Se ele não está aberto, ele não é mais cientista, ele é um religioso. Então, cuidado. Eu sempre falo isso porque vocês têm que tomar as decisões por si mesmas, por si mesmos. Mas tem muito cientista aí nas redes sociais, experts, especialistas, e pensando bastante nesse ano astrológico de Mercúrio que está acabando, né? O ano novo ainda não foi, né? Para quem nos acompanha sabe disso aqui na Alquimia da Mente. O ano novo vai ser começar agora em março, dia 20 de março a gente vai ter a mudança aí, o ano astrológico para o ano da Lua. A gente vai falar mais sobre isso nas lives, né, posteriores, mas tem muita gente que ainda não entendeu o jogo de Mercúrio, que a gente está ainda no ano astrológico de Mercúrio. Então, cuidado com os comunicadores. Eu digo isso porque Mercúrio é comunicação. Cuidado até com o que você fala, porque você pode estar caindo o quê? Em incoerência, tá? Terceiro cérebro que a gente vai falar, então, é o sistema digestivo. O sistema digestivo tem a ver com o seu estômago, intestino, fígado, vesícula biliar, pâncreas. Você vai falar sobre o reto, vai falar sobre esôfago, duodeno e assim por diante. Existem 1 milhão de neurônios no seu sistema digestivo. Caraca, Diego, é verdade? Sim, é verdade. Se você não quer acreditar em mim, procura aí no Google, procura em livros e aí em enciclopédia você vai ver sobre isso. O que o seu sistema digestivo vai fazer em relação a você pensar? Ele vai fazer o que? Questionar. Isso está tão integrado que, na verdade, existe a medicina integrativa, que estuda isso. É muito novo isso? Lógico que não, né, gente? Nada é novo. Eu até compartilhei essa semana muitas coisas com vocês sobre carro elétrico. E é fascinante, né? Porque eu compartilhei aí nos stories. Para quem acompanha a gente no Instagram, é mais fácil da gente compartilhar, mas é só entrar dentro dos nossos cursos. Se você quer fazer parte aí de algum treinamento nosso, onde a gente se aprofunda mais com isso, é só acessar diegomangabeira.com.br/cursos, que lá pode ter um curso que pode ser mais integrado, mais vamos falar, alinhado com aquilo que você está procurando, que pode ser prosperidade, manifestação dos seus sonhos, geometria sagrada, você se tornar um alquimista da mente, né, dentro da nossa metodologia, então entrar dentro da academia da alquimia da mente. E logicamente que a gente quer que você se torne nosso aluno, nossa aluna, né? Porque a gente quer que você se aprofunde cada vez mais, que isso vai te ajudar em todos os sentidos. Mas aí, entrando um pouquinho nessa seara, entrando um pouquinho nessa responsabilidade que você tem sobre o seu sistema digestivo, né, ou sobre a medicina integrativa, você vai começar a compreender que o seu corpo ele fala, porque o seu corpo não é apenas algo material, ele é algo relacionado à sua consciência. Quando nós vamos uma perspectiva mais quântica, em relação à mecânica quântica, em relação ao nível atômico, em relação à física, a gente sabe que a maior parte do átomo é vazio. Se a maior parte do átomo é vazio, a gente pode considerar que a maior parte do átomo é zero, né? Porque o zero, o que é o zero, né? O zero, na verdade, ele é nada. A gente é treinado nessa programação. Se o zero é nada, então não deve ser nada. Bem, errado? Errado. Você aprendeu errado desde criança que, na verdade, acreditar que o zero é nada. Porque se o zero é nada, como que o zero pode ser a maior parte do seu átomo? Que é a maior parte de quem você é em nível celular, em nível atômico, subatômico, em nível molecular, em nível bioquímico, em nível corporal, emocional, nervoso, circulatório, linfático, né? Então, assim, existe um algo a mais
O que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer uma provocação para você, porque se a maior parte do seu átomo é vazia, quer dizer que o zero é o todo. Então aquilo que na verdade a ciência não quer entrar, nunca quer falar, quer sempre ficar no, por exemplo, os cientistas eles nunca querem admitir na verdade que estão errados, porque é isso que a gente está vivenciando cada vez mais. E a gente sabe, né? Nós já fomos cancelados por falar sobre isso, perdemos Facebook, perdemos Twitter, perdemos contas de anúncio, né? A gente foi cancelado há muito tempo atrás do que é isso que está acontecendo agora. Eu já falei isso para vocês lá atrás. Mas o que acontece? Qualquer pessoa, né, que fala sobre isso, ela é cancelada, ela é censurada, porque você fere o paradigma científico, você fere aquilo que as pessoas estão vivenciando. E aqui dentro da Alquimia da Mente a gente narra esse processo que está acontecendo agora com a humanidade de neofeudalismo. O que seria o neofeudalismo? Seria basicamente a Idade das Trevas de novo. Entendeu? É do mesmo jeito. Você vai ter lá o órgão máximo, que naquele momento era a igreja, né? E aí você vai ter um órgão agora, Fórum Econômico Mundial, entre outras coisas, que aconteceram ao longo do processo. Você vai ter pessoas censurando as outras, né? Jogando na fogueira, é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Não, pessoal, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, não existem avanços quando você começa a entender o contínuo de tempo, o contínuo relacionado ao quê? Tudo, na verdade, é um processo, tudo é interligado. O que está acontecendo agora está acontecendo em outras eras, está acontecendo em outras realidades, está acontecendo com você como outro ser. E esse ser pode ser o que nós chamamos de extraterrestre, mas é meio nada a ver, né? Porque nós fazemos parte de uma família intergaláctica, pouco importa a carne, né? Nós somos seres espirituais, nós somos seres muito mais relacionados à antimatéria do que matéria, porque o zero é o que mais existe, né? E por que eu estou dizendo tudo isso? Diego, você está me levando para um lugar que eu nem sei para onde. Mas por que eu quero te dizer isso? Tudo isso que eu estou te levando é quem você é. E você acreditado todos os dias a não pensar essa perspectiva. A pensar só, é tragédia, é o meu trabalho, é tudo isso que eu tenho que fazer todo dia. Né? Por exemplo, se eu não fizer isso aí, na verdade eu não consegui pagar minhas contas. Para que eu tô aqui? Não, eu tô aqui para ter um emprego e acabou. Né? Mas essa, meu amigo, minha amiga, é a principal razão para você desistir dos seus sonhos e não ser um ser quântico. É não ser você. A principal razão para você desistir dos seus sonhos e não ser um ser quântico é não ser você. Já parou para pensar isso? Você não está sendo você. Você está sendo tudo, menos você. Você está ouvindo o que os outros estão falando e está repetindo o que eles estão falando para você fazer. Você não está questionando. Você não está refletindo. Você está sentindo, ai Diego, porque tem que ser assim. Eu digo isso porque, eu vou fazer provocações agora, mas por que a morte é dolorosa? Por que você tem que chorar na morte? Se a morte não existe? De uma perspectiva quântica, né? Eu sempre falo isso porque existem mais espiritualistas hipócritas do que pessoas, às vezes, que não acreditam em nada que são hipócritas, vamos dizer assim, né? Porque a gente não coloca nenhum rótulo aqui, a gente não é espiritualista, não tem nada a ver. Ah, é porque eu sou universalista, eu sou dessa religião, culto ou doutrina. A gente não é nada. Quando você se molda, quando você se rotula, você é só aquilo. E o que acontece hoje, nós estamos numa sociedade que todo mundo quer rotular o outro. E não quer admitir, por exemplo, a forma espiritual a qual você veio em corpo, mente e espírito. Você quer negar. Você quer negar quem você é. E todo mundo está aceitando isso como se isso fosse normal. E não é normal. Não aceitar quem você é não é normal. Entendeu? Independente, corpo, mente, espírito. Independente. Independente do que você acha que você é. Você é mais daquilo que você consegue ver. E pela nossa ótica materialista de hoje, as pessoas elas estão brigando entre si. É por cor, é raça, é partido político, econômico. Né? Você percebe, as pessoas elas são muito fáceis de serem controladas pelo sistema, pela matrix mental. Você não está aqui apenas para pagar suas contas, você não está aqui só para fazer família, você não está aqui só para trabalhar, meu amigo, minha amiga. Primeiro, você escolheu estar aqui. Né? Segundo, você faz parte do todo, do cosmos. Terceiro, se você está aqui, você tem uma grande contribuição. Por que será que, na verdade, ninguém na
mídia, na imprensa, nos jornais, nas redes sociais, vão te passar posts sobre isso, porque isso não é interessante à agenda. Não é interessante para o processo. Não é interessante porque pessoas que pensam, questionam. Pessoas que pensam, na verdade, vão questionar tudo aquilo que está acontecendo. Né? Você pega, por exemplo, Descartes, né? Você não deve ter gostado de Descartes, às vezes, mas o plano cartesiano, x, y, né? Abscissas, coordenadas, ordenadas, né? Descartes vai falar lá atrás, né? Cogito ergo sum, né? Cogito ergo sum. Eu penso, logo existo, né? Então, se você... Lógico que não é 100% certa essa frase, mas é uma frase que pode nos ajudar a entender por que a gente ainda não está pensando. Porque quando você pensa, você existe, sabe? Você começa a refletir sobre aquilo que você é, sobre aquilo que você está fazendo. E hoje todo mundo só quer sentir, só quer ter experiência, só quer se divertir no final de semana porque meu trabalho é uma bosta. Eu quero chegar sexta-feira às 18 horas para sair do meu trabalho, Diego. E domingo, lá 10 da noite, putz, vou voltar tudo de novo, a minha rotina, que saco. Meus filhos me enchendo o saco, tem que fazer lancheira para minha filha, meu filho, tem que organizar minha agenda. Ou seja, sua vida tá uma vida de escassez. É uma vida que não tem um propósito definido, claro. Não tem, por exemplo, uma direção correta. E entra naquilo que eu falei para você em relação à palavra dúvida. Você está vivendo na dúvida. Né? E a dúvida a gente colocou aqui, né, do latim dubitare, né, de dúbios. Aquele que hesita entre duas possibilidades, de duos. Dois. Você está vivendo uma vida dupla. Você quer ser feliz, mas você quer continuar sofrendo. Você quer ter dinheiro, mas você não quer mudar aquilo que você faz para ter dinheiro. Você quer, na verdade, ter uma vida dos sonhos, mas você não quer uma vida dos sonhos porque ela dá trabalho. Meu amigo, minha amiga, a principal razão para você desistir dos seus sonhos e não ser um ser quântico é você. Se olhar no espelho machuca muito mais do que você imagina. Porque a partir do momento que você se olha no espelho e fala, você é a causadora ou causador do meu sucesso, do meu fracasso, da minha prosperidade, da minha felicidade, da minha saúde, da minha família, de tudo aquilo que eu sou, não é para qualquer um. Por isso que a gente fala aqui, alquimia da mente não é para qualquer um, neurociência não é para qualquer um, física quântica não é para qualquer um. Porque a partir do momento que você quer se tornar uma outra pessoa, que é quem você é em essência, não essa pessoa que você foi moldada a ser, você tem que jogar tudo fora. Você tem que jogar tudo fora. Você já parou para pensar e jogar tudo fora quem você acha que você é? Desistir de você? Caraca, Diego, isso não é pra mim não, hein? Eu vou sair dessa live aqui, eu vou sair desse podcast, eu vou sair desse vídeo. Porque é assim que as pessoas fazem. Todas as vezes que o universo te dá a mão, você não dá a mão pro universo. Você finge que não vê. É que nem você andar na rua e ver um mendigo, ver alguém lá que tá passando necessidade, né? A gente sabe que tem pessoas lá que também às vezes têm condições, às vezes, sei lá, por alguma coisa abandonou a família. Também tem as suas causas, né? Convenhamos, né? Tem as suas responsabilidades. É karma, causa e efeito. Não adianta você julgar uma pessoa porque todo mundo que tá na rua é porque é necessitado. A gente sabe que não é bem assim, né? Mas a gente sabe conversar, por exemplo, com a pessoa, nem se dá bom dia. Só de conversar você vai perceber que o dia dele ou dela fica diferente. O que eu quero dizer é, você vê essas pessoas e você finge que não é com você. É a mesma coisa que você faz com as suas próprias responsabilidades. É um exemplo, tá, pessoal? É um exemplo. Mas imagina que tem responsabilidades as quais, deveres, anota essa palavra, deveres, que você deve fazer em relação à lei natural, né, que é a única lei que existe, né? Não existe código civil no universo, código penal, né? Existe só a lei natural. Ela rege o todo. Ah, você foi corrupto? Sim, você já está pagando a corrupção. Ah, mas parece que a mídia mostra que a pessoa não é ela não está pagando. Ah, tá acontecendo um monte de coisa, mas a mídia não vai mostrar não. Entendeu? A imprensa não vai mostrar. Você vai ver que quanto mais você estudar isso, entrar a fundo, você vai ver que as pessoas que as quais você se considera como maldosas no mundo,
que fizeram mal, elas estão sendo condenadas não só por você. Não adianta, você nem precisa fazer esforço, porque a consequência direta já está acontecendo com ela ou com ele, né? Porque tem gente que gosta de ser, como que é? O justiceiro, a justiceira, né? Não, mas ela ou ele vai pagar pelo que fez, né? O universo não funciona nessa cadeia de emocional, entendeu? O universo é, meu amigo. O universo é. Quer você acredite ou não, quer você seja um materialista ou não, quer você acredite em uma religião ou não, não importa. É o que eu sempre digo para as pessoas. O que as pessoas pensam ou compartilham nas redes sociais em relação à lei natural é irrelevante. Irrelevante. Não vai alterar. Porque a lei natural, ela é no passado, no presente, no futuro. Ela não tem alteração. E você quer o quê? Se ocupar, acreditar em salvadores, num rei, numa rainha, numa religião, num partido político, num candidato político, num sistema econômico, né? Ou mesmo em alguém que pode até ser o seu cônjuge, ou mesmo a namorada, namorado, esposa, marido, o seu ficante, para ser essa pessoa que vai ser mais, até usando constelação familiar, vai ser como seu pai, vai ser como a sua mãe. Você está procurando conforto, gostosinho, né, para abraçar, mas você sabe que esse dever espiritual, esse dever quântico, esse dever eletromagnético é teu, né? Só que é direito. Você percebe hoje, nós vivemos uma sociedade, num mundo, nos terráqueos, os terráqueos só querem direitos. Não querem fazer, não querem fazer o que tem que ser feito também, os deveres. Entendeu? Mas a lei natural não é a justiça. Não existe essa justiça que a gente fala, ai, né, que a justiça é cega. Joga isso fora. A lei natural ela vai servir e ela vai vir. É como sempre veio. Então, pouco importa se você não prestar atenção naquilo que está fazendo, porque você vai pagar, porque é normal, entendeu? A ordem e causa, sempre, até a gente compartilha muito a Ouroboros, né? Que seria a serpente comendo a cauda, que é um símbolo oculto, né? Ele vai ser usado o quê? Nas sociedades iniciáticas, ordens, que nós fazemos parte até, né? Maçonaria também. Por quê? O fim é o começo é o fim. Então, o princípio da correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. Polaridades, né? Frio, calor, preto, branco, sol, lua, né? Tudo é assim, né? Masculino e feminino, né? Sagrado masculino, sagrado feminino. Então, assim, você vê que, na verdade, quanto mais você estuda, quanto mais você procura pessoas para te ajudar nesse processo de entendimento, você se sente mais leve, você se sente mais pleno, você se sente o que? Mais certo de si. E ao invés de usar dúvida, né, do latim duos, de dois, você começa o que? Ter mais decisões. Então você vai começar o que? É isso que eu tenho que fazer. Não tenho dúvida, é isso. Eu tô sentindo, eu sei que eu tenho que fazer. E aí, ao invés de ser só cérebro, só coração e só sistema digestivo, três cérebros separados, eles viram uma coisa só. É isso que eu tenho que fazer. Porque como você tem tanta certeza? Porque eu sei. É isso que você vira. Então você vira um ser quântico não mudando o externo. Você altera o interno e você altera o externo. Ah, Diego, mas isso é fácil. Me dá aí uma pílula mágica, Diego. Tem algum curso seu que ajuda a gente a fazer isso? Pode ajudar no seu processo. Mas quem mais tem que querer, além de mim, além da equipe aqui toda da Mangabeira Academy, é você. Não se trata apenas de eu querer. Você quer de verdade, porque você não vai gostar muito da consequência que vai ter com você. Eu tô dizendo isso na boa, pessoal. Tô sendo 100% transparente. Porque as pessoas elas não gostam daquilo que vem. Porque quanto mais você tira as camadas da cebola, mais você vai ter que se mudar. E ninguém gosta de mudança. A grande maioria não gosta de mudar, tá? Vamos agora finalizar aqui. Eu vou para as perguntas. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Se você quer deixar a nossa pergunta aqui para mim agora, para eu responder, coloca aqui esse botãozinho que vai ter aqui de interrogação que eu vou responder agora. Deixa eu ver aqui, a gente colocou ontem no Stories um balão. Deixa eu beber uma água aqui. Um balãozinho lá, perguntas para a live. E aí, no caso, alguém colocou campo quântico. Acho que foi o que a gente trabalhou hoje, né? Acho que está bem alinhado aí
com o que a gente colocou hoje. Vou fechar aqui. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não tem mais alguma. Pessoal que está aí ao vivo, tem alguma pergunta? Aproveitar, vou dar um minutinho. Se não tiver, eu vou finalizar. Vamos ver aí quem está aí. Eu vou chamar pelo nome aí, o pessoal gosta. Tiago, André, Estela, Débora, Haroldo, Diego, Marivane, Eunice, Jandira, Sabrina, Silvana. Alguma pergunta, pessoal? Aproveitar aqui que estou ao vivo. Para você que está nos acompanhando aí pelo podcast, pelo vídeo, participe ao vivo todos os sábados às 9 da manhã no nosso Instagram. Você quer compartilhar, quer participar ao vivo junto com a gente? É só você seguir o nosso Instagram, @DiegoMangabeira, e basicamente começa a seguir o botão azul, acho que é azul, pelo menos a cor atual, às vezes pode mudar, e ativa as notificações para você receber mais atualizações em relação a tudo que a gente fizer, tá bom? E se quiser conhecer os nossos cursos ou treinamentos, www.diegomangabeira.com.br/cursos. Acho que tem aqui, ó. O Diego Negreiros, chegando aos 35, é comum querer mudar muito de carreira? Legal, Diegão, obrigado, viu, um xará aí. E até eu acho que eu vi um comentário seu, né, todo sábado, é isso aí, consistência faz o bom mestre. É comum no sentido de, vamos pensar, né, eu só vou tentar resumir, porque não está muito alinhado aí com o tema de hoje, mas tem a ver com seus sonhos, acho que isso é legal. Imagina assim que todos nós somos seres espirituais, seres quânticos, então existe a lei natural. E nós também fazemos parte do cosmos. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender que a astrologia científica, que é a nossa linha, né, a gente explica isso, a gente faz mapa astral também para quem quiser, né? Só se quiser saber mais, entra no nosso site lá que você vai saber mais, né? diegobangabeira.com.br/curso, que você pode fazer seu mapa astral da alquimia da mente. Mas aí, o que acontece com todos nós aos 28 anos, né? Eu vou tentar resumir ao máximo, né, por causa do tempo, porque a gente tem a fazer o checkpoint agora com os alquimistas da mente, quem faz parte da Academia da Alquimia da Mente daqui a pouquinho. Imagina assim, que aos 28 anos acontece que acontece com todo mundo, que é o retorno de Saturno. Ele acontece também aos 56 anos lá na frente. O que é o retorno de Saturno? Seria, como Saturno, né? Saturno é Cronos, né? Pai de Júpiter, que é Zeus, né? Na mitologia grega. E no caso, Cronos, ele é o rigor, a disciplina. E o que acontece aos 28 anos, que pode ter um desvio padrão, como na matemática, né, a curva normal, pode acontecer antes dos 28, ou mesmo pode se estender depois dos 28, acontece algum tipo de situação com as pessoas, que é super normal, que elas começam a tentar, como se fosse, entrar novamente nos trilhos, né? Para mim aconteceu de uma forma bastante inesperada e até bastante fatídica, que foi quase eu morri, né? Eu fiz um exame e fazendo esse exame, pessoas morreram, né? E eu poderia ter recebido esse lote estragado, como fala, contaminado e morrido, né? Pra você saber mais essa história, é só entrar no nosso canal do YouTube lá. É só procurar Diego Mangabeira que você vai achar o canal nosso em português. A gente tem inglês e espanhol também. Mas o que acontece? É normal você querer, né, na verdade, mudar, alterar o seu caminho, né? Tenta pensar a carreira profissional como o seu caminho, né? A profissão que você tem não necessariamente é o que você gosta de fazer. Lembrando isso, isso é muito importante, né, pessoal? Você não vai trabalhar com aquilo que você gosta. A grande maioria das pessoas não vai trabalhar, e mesmo se trabalhar, você vai fazer muitas coisas as quais, na verdade, você não vai gostar, e é super normal. Porque, inclusive, tem estatística, 70% das pessoas que se formam em relação a alguma área não trabalham nessa área, né? Isso é normal. Não só no Brasil, nos Estados Unidos é a mesma coisa, se vê na Europa, na Ásia é a mesma coisa. Então, assim, todos nós podemos nos formar em alguma área, mas não vamos desempenhar nossas funções ali. Por isso que acontece o retorno de Saturno também, né? Será que você gosta de trabalhar com isso? Será que eu não posso fazer de um modo diferente? Será que tem uma outra maneira de eu pensar sobre o meu processo em relação ao meu aprendizado? Né? Isso acontece com todos. Então não é à toa que, por exemplo, quando você começa a refletir, talvez está acontecendo isso com o Diego e pode estar acontecendo com mais pessoas aqui que estão no nosso vídeo, nosso podcast, ao vivo aqui junto com a gente, você vai querer mudar. E isso é super natural. Então procure, né, novas respostas, procure novos horizontes, procure abraçar também, aceitar as oportunidades que chegam. Porque o universo é dinâmico, ele não é do seu jeito. Guarda essa frase que eu acho que vai ser muito interessante, muito valorosa para você, valiosa.
o universo é dinâmico, ele não é do seu jeito. E a partir do momento que você abraça as oportunidades que estão chegando, que vai chegar hoje, né? Vai chegar hoje, né? Aqui até, ó, autismo em dobro. Eu não sei se é o nome, tá, querida, mas eu vou te chamar aqui, ó. Me formei em letras e fui para outro caminho, tá vendo? É a mesma coisa, né? Aconteceu comigo, acontece com mais pessoas, mas ao mesmo tempo que eu sempre falo, nesse processo também procure crescer em todos os sentidos, né? Até nós temos um treinamento chamado Método Hércules, que a gente fala do pentagrama do destino, das 5 riquezas da prosperidade: riqueza física, mental, espiritual, energética, emocional e material financeira. Então, aumente conhecimentos em todas as áreas, renda passiva, independência financeira, corpo, a parte emocional. Então, assim, foque no crescimento como um todo, não apenas, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso mais daquilo, eu preciso mais de... A Lídia, oi Lídia, tudo bom? Obrigado, viu, querida? Então, assim, isso vai fortalecer você nesse processo, porque nós vamos, como se mudássemos de fase, sabe, de videogame, um novo chefão, você vai enfrentar novos vilões, e assim a vida é, entendeu? E como a vida é assim, você vai ter possibilidades de crescer em outros aspectos. Então é como o seu eu vira um novo eu, que vira um novo eu, né? E esse novo eu impacta não só nessa existência, mas impacta todas as realidades paralelas que estão acontecendo. Lembrando, por exemplo, eu sempre falo isso pra você, nessa realidade eu sou homem, né? Em outra realidade eu posso ser mulher. Em outra realidade eu já sou uma pessoa idosa, experiente. Em outra eu posso ser um bebê que vai a falecer. Mas o que acontece? As realidades elas se intercalam, é tudo interligado. E as realidades, dimensões também estão. Né? Então, você alterar o momento presente é tão importante, que você não tem noção, porque nós não somos treinados a fazer isso. Então, um retorno de Saturno que acontece aqui também está acontecendo em outros locais. Lembrando que não é um local, né? O princípio da não localidade na mecânica quântica. Não é algo físico, mas é algo que vai acontecer em um local que você entende como local. É difícil de explicar às vezes, porque a gente vai para uma parte mais teórica da mecânica quântica, mas eu quero dizer para você, aceite aquilo que está acontecendo, aceite, no caso, esse desconhecido, mas não tenha medo no sentido de não querer vivenciar essas novas experiências. Beleza, Diegão? Pessoal, é isso, tá? A gente não pode estender um pouco mais, porque agora a gente vai entrar lá no checkpoint da Academia da Alquimia da Mente. Para quem é nosso aluno ou aluna lá da academia, a gente vai lá no nosso grupo fechado do Telegram. E para quem ainda não é, né, dá uma olhadinha aí nos nossos cursos, se fizer sentido para você, para a gente ser o nosso aluno e continuar a nossa caminhada juntos, tá bom? Em diegomangabeira.com.br/curso. Beijão, pessoal! Um abração para vocês, foi um prazer estar aqui, como sempre, com vocês. Desejo para vocês um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para vocês e a gente vai se vendo por aqui, tá bom? Até logo, tchau, tchau!